Antes de orarmos, vamos primeiro parar um momento, ouvir a palavra de Deus, e depois nós iremos para a oração de hoje. Tem um tipo de cansaço que não dá para mostrar, porque ele não aparece no corpo. Ele não tem olheiras, febre ou mancha visível. Mas ele está aí, dentro do peito, morando nos cantos escuros da alma. É aquele cansaço que não te deixa pensar direito, que rouba a vontade de sorrir, que transforma até os pequenos compromissos em montanhas difíceis de subir. E o mais difícil dele é que ninguém vê. Ninguém percebe, porque você continua de pé. Você levanta, toma banho, sai de casa, responde mensagem, trabalha, escuta os outros. Por fora, você parece forte, mas por dentro, tá lutando para não desmoronar no meio do dia. Tem coisa que te cansa, não porque é grande, mas porque se repete todo santo dia. As cobranças, as pressões, as conversas que você finge estar tudo bem, as dores que você não tem onde colocar. E aí, você vai acumulando promessas que não se cumpriram, frustrações que engoliu, palavras que queria gritar, mas calou, lutas que enfrenta sozinho e não conta pra ninguém. E o pior de tudo é que um dia você acorda e pensa: será que eu tô fraco? Por que eu tô assim? Eu era tão forte antes. Não. Mas deixa eu te dizer uma verdade que Deus colocou no meu coração. Você não tá fraco. Tá sobrecarregado. Tem gente forte que tá esgotada. Não porque perdeu a fé, mas porque carregou demais por tempo demais. Sozinha. E Deus tá te chamando hoje, não para te cobrar mais nada, mas para te dar abrigo, para aliviar esse peso que você já nem sabe mais de onde vem, para segurar tua alma, antes que ela se apague. Essa oração é para você que não tem mais palavras, que está cansado até de tentar explicar o que sente, que continua firme, mas sabe que está no limite. Respira agora. Só respira. E fica comigo até o fim, porque hoje Deus vai tocar exatamente aí, nesse lugar silencioso, que nem você sabia que ainda estava doendo, e vai te guardar do que tem te cansado em silêncio. Sabe qual é o problema do cansaço silencioso? É que ele não grita. Ele não chama a atenção. Ele não sangra. Não estoura. Não quebra. Ele só vai minando por dentro, como uma goteira lenta, que parece inofensiva no começo, mas com o tempo, enfraquece até a estrutura mais firme. E é assim que muita gente está vivendo hoje. Aparentemente bem, funcionando por fora, mas internamente, esgotada. Tem gente que se sente culpada por estar cansada, porque pensa: mas eu tenho saúde, tenho onde morar. Tem gente passando por coisa pior. E isso só piora a dor, porque além do cansaço, vem a culpa. Vem o medo de parecer ingrato. Vem o peso de ter que continuar sorrindo, mesmo quando tudo lá dentro está escuro. O cansaço silencioso não precisa de grandes tragédias para nascer. Ele se constrói nos pequenos excessos, no acúmulo de sim que você queria dizer não, nas noites mal dormidas, nas pausas que você não se permitiu fazer, nas lágrimas que você engoliu. E aí você começa a perceber que não é mais você, que a sua fé ainda está aí, mas enfraquecida, que o seu ânimo parece ter ficado preso em algum mês do ano passado, e que você, mesmo com Deus no coração, está precisando urgentemente de alívio. Tem cansaço que não se resolve com férias, nem com um dia a mais de descanso. Tem cansaço que só se resolve com presença, com um toque de Deus no lugar exato onde a alma quebrou. Hoje, a gente vai orar por isso. Mas antes,
deixa esse cansaço vir à tona, você não precisa esconder, porque o que te sobrecarrega em silêncio, Deus já viu. E Ele não vai deixar isso continuar te consumindo por dentro. Você já teve aquela sensação de estar lutando uma guerra e ninguém à sua volta sequer percebe que você está em campo de batalha? Porque você acorda, levanta, cumpre tudo, está presente em todos os lugares, dá atenção, responde mensagem, resolve problema dos outros, mas ninguém vê o que acontece dentro da sua mente. Ninguém sabe do esforço que é se levantar da cama. Ninguém imagina quantas vezes você quis desistir, mas seguiu mesmo assim. E o mais curioso é que, quanto mais forte você aparenta ser, menos espaço você tem para fraquejar. As pessoas acham que você aguenta tudo, que você é o alicerce, o ombro, o que sempre tem uma palavra boa. Mas quem é que segura você? Quem percebe quando é você que precisa de colo? Tem gente que vive para sustentar a casa, a família, a fé dos outros. Mas por dentro, está se arrastando emocionalmente. E por vergonha, orgulho ou medo, não fala nada. Segura, vai levando, até o corpo começar a gritar. Só que hoje, Deus quer interromper esse ciclo, porque Ele nunca te chamou para ser forte sozinho. Ele nunca te pediu para ser o salvador de todos, enquanto você mesmo se perde. Ele quer te lembrar que antes de qualquer coisa, você é filho. Filho que pode chorar, que pode desabar, que pode dizer: Pai, hoje eu não tô bem. E o melhor de tudo, Ele não se assusta com isso. Ele não te rejeita por se sentir fraco. Pelo contrário, é quando você se entrega que Ele começa a te fortalecer. Porque as batalhas que ninguém vê, Deus vê. As guerras que você não consegue nem explicar, Deus já está lutando com você. A palavra hoje vem direto do coração de Jesus. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não disse: vinde a mim os fortes, nem vinde a mim os que estão com tudo sob controle. Ele chamou os cansados, os exaustos, os que estavam no limite. E sabe o que isso mostra? Que o cansaço não é sinal de fraqueza espiritual. Que a exaustão não é ausência de fé. Que a sobrecarga emocional não é pecado, é humano. E Jesus sabia disso. Por isso Ele ofereceu alívio. E não soluções mágicas, não fórmulas, não cobrança. Só alívio. E o mais bonito é que Ele não disse como esse alívio viria. Porque o alívio dele é pessoal, é único. Às vezes é uma paz que invade sem explicação. Às vezes é um choro que esvazia a alma. Às vezes é só silêncio, mas que acalma tudo por dentro. Essa palavra é um convite, um chamado para sair do peso e entrar no descanso. O mundo te cobra força. As pessoas te cobram resultados. Mas Jesus, Ele só quer que você vá até Ele. Cansado mesmo, sobrecarregado mesmo, com o que sobrou. E se tudo que sobrou hoje em você for só um suspiro, entrega esse suspiro para Ele, porque Ele transforma até suspiro em descanso verdadeiro. Agora, antes da gente continuar, se você puder, feche os olhos por um instante e respira fundo comigo. Inspira devagar. Segura um pouquinho e solta. Faz isso mais uma vez. Mas agora, pensa em tudo o que tem te pesado por dentro. Tudo que você tem carregado sozinho, sem dividir com ninguém. Pode ser o medo, a angústia que acorda com você, a cobrança que você mesmo se faz,
o sentimento de fracasso, a solidão que você esconde no meio dos compromissos. Respira de novo, mas dessa vez, deixa esse ar sair com um pedaço dessa dor, porque às vezes o descanso começa aqui, no silêncio, quando você para de correr por dentro. Esse momento é seu, é entre você e Deus. Ninguém vai te interromper agora. Deixa ele entrar, não com grito, não com fogo, mas com vento suave, um vento que entra devagar e vai acalmando o que a correria do mundo agitou. Às vezes, tudo o que a gente precisa é parar, respirar e permitir que Deus visite esse lugar escondido da alma. Então só fica aqui. Não tenta resolver nada agora. Não tenta entender tudo. Só respira e se prepara, porque a oração que vem vai tocar onde ninguém nunca tocou. Senhor, hoje eu oro por essa pessoa que chegou até aqui, em silêncio, que tem carregado muito mais do que deveria, que tem sido forte demais por tempo demais. Eu oro por essa alma que não aguenta mais sorrir no automático, que está cansada de tentar parecer bem, quando na verdade só queria parar por um momento e chorar. Deus, entra nesse cansaço que ninguém vê, entra nessa mente acelerada, confusa, cansada de pensar em tudo. Entra nesse coração cheio de perguntas, cobranças e saudade de ter paz. Me guarda, Senhor. Me guarda do que me esgota por dentro, do que drena minha força quando ninguém está olhando. Me guarda das palavras não ditas, das culpas que eu carrego sem perceber, das dores que eu escondo até de mim. Me livra, Pai, de ser forte o tempo todo, de achar que preciso dar conta de tudo, de acreditar que se eu parar, tudo desmorona. Eu não sou super-herói, eu sou teu filho, eu sou tua filha, e hoje eu preciso mais de ti do que de qualquer solução rápida. Eu preciso do teu colo, do teu fôlego, da tua presença que entra onde remédio nenhum alcança. Me guarda das cobranças invisíveis, dos pesos que eu aceitei carregar sem perceber, das vozes que me dizem que descansar é fracassar. Eu já me cobrei demais. Já me culpei por estar cansado. Já me forcei a continuar quando o certo era parar. Mas agora, nesse momento, eu só quero descansar em ti. Então vem. Me abraça por dentro. Me guarda no teu silêncio. Me cobre com teu descanso. E quando eu levantar, que seja leveza. Que seja paz. Que seja um recomeço sem fardo. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma coisa que quase ninguém fala, mas que devora a gente por dentro. É o cansaço de sempre ter que ser o forte da casa, o forte no trabalho, o forte para os amigos, o forte até na igreja. Como se você não tivesse o direito de quebrar, como se fosse proibido sentir, como se descansar fosse sinal de fraqueza. E você vai aceitando esse papel, porque todo mundo já se acostumou a se apoiar em você. E no começo até parece justo, até parece bonito, mas aos poucos, isso vai te consumindo, vai te endurecendo, vai te desconectando de si mesmo. Porque enquanto todo mundo acha que você tá bem, você tá segurando o mundo com as duas mãos tremendo. E ninguém percebe, porque você não mostra, porque você foi ensinado que fé de verdade aguenta tudo. Mas isso não é fé. Isso é orgulho disfarçado de espiritualidade. Fé de verdade também sabe parar. Fé de verdade também reconhece o limite. Fé de verdade não é sobre parecer forte. É sobre confiar mesmo quando se está fraco. Deus nunca te chamou para dar conta de tudo. Ele te chamou para caminhar com Ele.
E caminhar com Ele inclui descanso, inclui pausa, inclui silêncio. Então, se hoje você se sente exausto, e mesmo assim tenta continuar por obrigação, entende uma coisa: o céu não te admira pelo quanto você suporta. O céu te acolhe pelo quanto você confia. E confiar também é saber dizer: Deus, eu não aguento mais sozinho. Descansar o corpo é fácil. Basta deitar, desligar o celular, fechar os olhos. Mas descansar a alma é outra história. Porque tem gente que dorme 8 horas e ainda acorda exausto. Tem gente que tira folga, viaja, tenta se distrair, mas continua com um peso dentro do peito que não sai. Isso acontece porque o que está cansado não é o corpo, é o espírito. É a alma que está pedindo socorro, que está implorando por silêncio, por direção, por consolo. E esse tipo de descanso não se acha em travesseiro macio, nem em fim de semana livre. Esse descanso só se encontra na presença de Deus. E não é uma presença barulhenta, emocional, cheia de rituais. É uma presença simples, que entra enquanto você respira, que acalma enquanto você escuta. É o tipo de descanso que não explica, só cura. Porque Deus não precisa te convencer com palavras. Ele te renova com presença. Quando Ele entra, o peso sai. Quando Ele fica, a ansiedade se cala. Quando Ele toca, a alma para de gritar. E talvez seja isso que você estava precisando há tanto tempo. Não um conselho, não uma solução, mas um momento real de descanso espiritual. E agora, aqui, nesse vídeo, nesse instante, esse descanso está disponível para você. Só respira e deixa Deus cuidar da parte que você não consegue alcançar. Eu quero que você ouça isso com calma, sem pressa, sem desviar o olhar. Você não está fraco. Você só está sobrecarregado, carregando o que não é só seu, assumindo responsabilidades que ninguém pediu, tentando manter tudo de pé, enquanto se sente desmoronar por dentro. Você não perdeu sua fé. Você não perdeu seu propósito. E muito menos decepcionou a Deus. Você só está cansado. Cansado de fingir que está bem, de esconder suas lágrimas atrás de um sorriso gentil, de ser forte, mesmo quando a vontade era só de sentar e respirar. Mas Deus viu. Ele viu cada noite mal dormida, cada pensamento acelerado, cada momento em que você engoliu o choro para não preocupar ninguém. E é por isso que Ele te trouxe até aqui. Não para te dar mais uma lição, mas para te dar alívio, para te dizer que você não precisa mais aguentar sozinho, que Ele quer e pode carregar com você o que tem te esmagado. Hoje, o céu fez silêncio para ouvir teu desabafo. Hoje, o céu inclinou o ouvido para escutar o que você nem consegue dizer. E se essa oração falou com você, escreve aqui nos comentários: Deus, me guarda do que me cansa em silêncio. Escreve com fé, com verdade, com coragem de quem ainda crê, mesmo no meio do cansaço. E se quiser, deixa seu nome, seu pedido, porque a gente vai orar com você. Você não está fraco, está sobrecarregado. E Deus está aqui agora para aliviar o que ninguém vê,